orquestra aqui, porque nós estamos com a primeira exibição da Orquestra Carlos Gomes da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E nós verificamos assim o nosso público e a nossa mesa brilhantada por diversas pessoas de escola aqui do nosso movimento espírita. Aqui na nossa tribuna nós temos o nosso irmão Aziz Cury, que é secretário da área de divulgação. Temos a nossa doutora Yolanda Gomes Cardinho Salama, bastante conhecida de todos nós. Temos o nosso irmão Dr. Freitas Nobre, deputado, que é o diretor da Folha Espírita. O nosso irmão Altamirando Dantas Carneiro, que é responsável, juntamente com a doutora Júlia Jesus Oliveira, pelo jornal O Semeador. Temos o senhor Valdemar Teixeira, que é membro do Conselho e é secretário do Conselho Deliberativo da Federação. E os demais integrantes aqui, a professora Henrique Moreira, o maestro Silvio Tancredi e nós outros que somos colaboradores aqui da casa. E, dando início à nossa reunião de hoje, eu vou ler, como primeiramente nós fazemos, os fatos espíritas, do período que vai de 30 a 5 de maio. São aqueles fatos acontecidos no passado. Um fato como o de hoje. Mais tarde, certamente, nós poderemos ler aqui na tribuna que no dia 29 de abril de 1990 foi a primeira exibição da Orquestra Carlos Gomes da Federação. E quanto mais tarde nós falarmos sobre isso, evidentemente todos nós aqui presentes poderemos ter aquele postinho interior tendo que dizer: eu assisti a esse evento espírita. E assim então vamos ver alguns fatos espíritas acontecidos no período de 30 a 5 de maio. Em 30 de abril de 1972, desencarna em Salvador, Bahia, o Dr. Elcínio Gastão Lavinho. Foi prefeito de Ilhéus e colaborador de vários jornais espíritas. Fundou em Ilhéus o Centro de Cultura Espírita. 1º de maio de 1880. Nasce em Sacramento, Minas Gerais, o professor Eurípides Passanufo. Foi médium de voz direta, desdobramento e receitista de cura. No dia 2 de maio de 1980, desencarna em São Paulo o Dr. Silvio Canuto de Abreu, fundador e presidente da Associação Paulista de Homeopatia. Em 3 de maio de 1902, é fundado o Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Campo Grande, Mato Grosso. Em 5 de maio de 1929, desencarna na Inglaterra William Crookes, pesquisador dos fenômenos espíritas. E agora as atividades espíritas nacionais. A criminalidade é, antes de mais nada, um produto da falta de evolução espiritual do homem. Esta é a opinião do Dr. Alexandre Herculano Varela, do Rio de Janeiro, que no presídio por ele dirigido, coloca como uma das obrigações dos presos a leitura diária de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, com a respectiva interpretação. Segundo o boletim espírita Sol Nascente, editado no Rio de Janeiro, o humorista Mauro Gonçalves, mais conhecido como Zacarias, dos Trapalhões, recentemente desencarnado, era espírita, tendo fundado um centro espírita em Jacarapaguá, no Rio de Janeiro. E agora, atualidades internacionais. Está comemorando 25 anos de atividades doutrinárias o Instituto Espírita Allan Kardec, de Pitalito, Colômbia. O Centro Espírita Fé, Amor e Liberdade, de Lima, Peru, realiza semanalmente sessões públicas de estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E agora duas pequeninas trovas. Senhor Jesus, se concentres, venho pedir-te nas trovas a força para vencer as minhas lutas e provas. Que eu possa ver com teus olhos e caminhar nos teus passos, carregando a minha cruz com auxílio dos teus braços. São trovas recebidas pelo médium Carlos Bacelli, do Centro Espírita da Prece em Formiga, em Uberaba, Minas Gerais. Então agora nós vamos fazer a nossa prece para início a nossa reunião desta manhã. É uma reunião festiva, nós todos estamos assim interessados em ouvir a nossa orquestra e depois o nosso orador. Vamos então neste momento elevar o nosso pensamento profundamente agradecido a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai. Nós somos agradecidos pela doutrina espírita que nos congrega todos aqui neste momento. Verificamos o crescimento da doutrina espírita, agora com o surgimento de uma orquestra, e verificamos
assim que a mensagem que Allan Kardec codificou, trazendo o Evangelho vivo, está crescendo no Brasil e no nosso mundo. E o nosso agradecimento é muito grande a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e nós elevamos a Ele o nosso pensamento, repetindo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos mentores espirituais que dirigem a nossa federação, nós damos por iniciada a nossa reunião desta manhã. E que a paz de Jesus seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. E agora, então, dando início à nossa reunião de hoje, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão João Batista, do Vale, que é o diretor em exercício do Departamento de Expansão Doutrinária, para que ele possa, então, fazer uma comunicação aos senhores. Antes de iniciarmos a nossa parte artística, que será dirigida pela nossa maestrina Henriqueta Moreira, nós queremos convidar, nesses instantes, o nosso querido companheiro, diretor da Folha Espírita, Freitas Nobres, para que ele dirija a todos algumas palavras com referência ao evento de hoje. Nós estamos hoje face à constatação de que é multidimensional a possibilidade das comunicações. As comunicações, portanto, em outras dimensões, ou a comunicação em outras dimensões. Na realidade, a linguagem falada é muito pobre para expressar os sentimentos e a grande possibilidade que temos nós nesse diálogo entre os dois planos, o físico e o espiritual, entre o material e o espiritual. Esse diálogo entre os dois mundos. E hoje, exatamente na estreia da orquestra Carlos Gomes da FESP, nós estamos diante de um tipo de linguagem, aquela que o artista usa, ora no pincel, ora na escultura, ora na música, ou executando a música, ou escrevendo as estrofes que deverão ser reproduzidas. E quanto mais imaterial é essa expressão, tanto mais ela alcança os desígnios altos, porque a inspiração é muito mais importante quando penetramos em nós mesmos e a comunicação se faz de uma maneira que ainda o mundo não conhece bem. Nós que sabemos que existe esse diálogo entre os dois mundos, o corpóreo e o incorpóreo, compreendemos perfeitamente. Essa inspiração do artista, notável inspiração do artista, que hoje se revela aqui nos trabalhos dessa estrutura que é a orquestra Carlos Gomes da FESP. Nosso Carlos Gomes, que é homenageado justamente pela FESP, é exatamente aquele que escreveu as estrofes do hino do estudante, ou melhor, aquele que musicou a letra do hino do estudante, hoje cantado pelos estudantes de direito, estudantes e acadêmicos de todo o Brasil. Foi Bittencourt Sampaio, espírita militante, que escreveu exatamente os versos que Carlos Gomes musicou e que diria, porque não vou tomar tempo dos companheiros, evidentemente, nós estamos aqui, é para ouvir, e para ouvir essa outra dimensão da comunicação, que é a arte, que é a música, dizia Bittencourt Sampaio, e Carlos Gomes musicou estes versos. Mocidade, e avante, que o Brasil sobre vós ergue a fé. Dando prosseguimento, nós convidaremos agora a nossa maestrina Henriqueta Moreira, que irá dar continuidade à nossa parte artística. É uma felicidade muito grande ver o nosso salão super lotado. Muito obrigada a vocês todos pela presença e vamos então fazer aquela vibração, como sempre nós pedimos, aquele silêncio absoluto para podermos apreciar muito bem a parte artística, principalmente a orquestra Carlos Gomes, que hoje estreia na nossa casa.
na direção do nosso querido companheiro, o maestro Silvio Tancredi, que se propôs a esse trabalho maravilhoso e que nós fazemos os maiores votos de uma apresentação à altura dele e de todos os componentes da orquestra que aqui estão presentes. Então, vai depender também de nós, de todos nós aqui presentes, o sucesso desta apresentação, dessa estreia. Vamos então fazer aquele silêncio, aquela vibração, porque o trabalho da arte muito depende de nós. E assim, com os nossos sinceros votos de que tudo saia à altura da nossa casa e da capacidade do nosso querido maestro e de todos os componentes do coral, nós vamos então passar a palavra para o maestro Silvio Tancredi e ele vai então fazer a apresentação dos números que vão ser executados. Vamos saudar a orquestra do maestro Silvio Tancredi. Agradeço imensamente aos senhores presentes. Com muita alegria, vamos apresentar a orquestra hoje, pelo esforço de cada um e pela ajuda maravilhosa que temos tido dos nossos irmãos maiores. Queremos agradecer também a todos presentes aqui na tribuna, especialmente o senhor Freitas Novo, que dirigiu algumas palavras, e gostaria também de dizer o seguinte, que apesar da estreia com o nome significante Maestro Carlos Gomes, nós não pudemos preparar uma peça dele, mas mais oportunamente apresentaremos. E agora então eu vou fazer a apresentação da orquestra. Nós temos aqui o violino, o senhor Aleto Matei, professor Aleto Matei. A seguir temos violoncelo Regina de Vasconcelos Pinto. Flautas Antônio Carlos Tímaco. Ricardo Archioli. E Dr. Luiz Bom. Clarinetes José da Silva. Benedito Maria Filho. Trompetes ou pistões, Rubens Cláudio de Souza. Alcides Mário de Paula. Trombone Israel de Almeida. E a eminente pianista, professora Orquídea Mereguê Sulino. E eu aqui estou para fazer a vontade do Senhor. Porque sabemos nós que quando nós somos escolhidos, nós temos uma responsabilidade muito grande. E eu antes de assumir esse compromisso, eu falei, aliás, eu quero primeiramente agradecer ao Dr. Caio, porque foi ele o idealizador da orquestra. E antes de assumir esse compromisso, eu pensei muitas vezes, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas os nossos amigos espirituais estão aí para nos ajudar e vamos começar o programa então. Prelúdio número 4 de Frederico Chopin, arranjo de Franz Salabert.
Massenet. Arranjo de D. Savino. Terceiro número, teremos Momento Musical de Schubert. Arranjo de Franz Salabert. Tem como título Um Coração Solitário. Isto na versão em português, né? É aquela famosa música de Tchaikovsky que todos conhecem. Todos conhecem, da partitura.
Sol. Este romance Sol é de Ludwig von Beethoven. É muito famoso pelo solo de violino. Mas hoje nós teremos uma adaptação para a flauta. E para isso convidamos o flautista Antônio Carlos Lima. Durante a palestra do Dr. Caio, no final, nós executaremos a Ave Maria de Bach conjuntamente com as nossas melhores vibrações.
para tecer algumas rápidas considerações com referência à estreia da nossa Orquestra FESP. Nós temos entre nós o representante da diretoria executiva da Fiesp, que é o nosso querido companheiro Assis Cury, diretor do Departamento de Divulgação. Em primeiro lugar, com um cumprimento fraterno às senhoras e aos senhores aqui presentes, a dignas autoridades que constituem a nossa tribuna, e mais ainda o nosso tributo à espiritualidade maior, que sem dúvida alguma, pela nossa fé alicerçada na codificação de Allan Kardec aqui presente, permite, diante da humildade cristã, me representar a humilde pessoa em nome do nosso presidente Teodoro Lausa Sá, que por motivos doutrinários em outros locais se viu impossibilitado de estar aqui presente nessa manhã tão bela e tão solene, e que a minha pessoa, como representante da área de divulgação, o substituísse e trouxesse a palavra da diretoria executiva da nossa casa diante desse grande evento. Sem dúvida alguma, nós estamos no último domingo do mês de abril, e abril é a data magna da codificação, visto que a 18 de abril de 1857 nasceu o pseudônimo de Allan Kardec em Paris, na França, com a primeira edição de O Livro dos Espíritos. É tanto que a 18 de abril passado, numa pequena reunião, às 18 horas, nesse mesmo salão, a diretoria executiva lembrou a data em referência. A questão da música, ela foi muito amada por Kardec. Tanto assim, aqueles que tiveram a oportunidade de ler os volumes da Revista Espírita, trazido pelo saudoso Frederico Giannini, hoje na Espiritualidade em Língua Portuguesa, em inúmeros volumes, encontra em um deles aquilo que o saudoso Herculano Pires sempre lembrava. Em via mediúnica, através de médiuns, Kardec publicou em uma das edições o desenho da casa de Mozart no planeta Júpiter. E esse desenho mediúnico descreve a casa do saudoso músico da música clássica que habita esse planeta, que, segundo os espíritos de Pleiades superiores, de toda a constelação do Sistema Solar, Júpiter simboliza a habitabilidade dos espíritos da esfera crística, daqueles que estão mais perto do Cristo Jesus. Diante disso, é a homenagem da diretoria executiva da nossa casa, nesse último domingo, no mês em que a codificação nasceu em França, saudar o diretor do Departamento de Expansão Doutrinária, que é o nosso Caio Atanásio Pedro Salama, saudar a querida Henriqueta Moreira, diretora do Departamento Artístico, para chegarmos à estreia tão nobre que foi o coral, a orquestra agora, além do coral já existente, a federação consta com o coral e também a orquestra Carlos Gomes, pelo nosso pianista e agora regente Silvio Tancredi. Nós abraçamos a todos os integrantes dessa orquestra, e muito em especial a nossa querida pianista Orquídea Lino, saudosa viúva de um grande personagem paulista, que foi também o saudoso Lino, que ninguém esquece à luz da edição do Livro Espírita e da imprensa. A imprensa e o livro pertencem também a Lino, hoje na pátria espiritual, a nossa homenagem. Por outro lado, coube-me a honra de apresentar também o orador dessa manhã, o nosso prezado amigo Caio Atanásio Pedro Salama, o nosso engenheiro, ele além de diretor do departamento já citado,
Ele é presidente do chamado denominado CUC, que é Conselho Deliberativo da nossa unidade central. A federação, graças a Deus, ela possui um conselho constituído de 48 integrantes e mais 48 suplentes. Esse conselho que elege a cada triênio a sua diretoria executiva. Então, graças a Deus, à luz da codificação, nós somos sempre transitórios. Possuímos curta passagem em gestões e esperamos, através delas, servir o Cristo. Diante disso, o nosso presidente do Conselho da Unidade Central é também um orador que tem levado a palavra da lembrança da codificação espírita a diversos estados do nosso Brasil, a diversos países do exterior, principalmente lá daqueles países em que o Cristo ainda não chegou. Ele já esteve em viagens pela Índia, e muito segue o budismo. O nosso respeito e a nossa vibração a todo esse povo, a toda essa espiritualidade longínqua, e ele teve essa honrosa missão de lá levar a semente da denominada terceira revelação, nascida por Kardec. Diante disso, eu deixo apenas como preâmbulo, mas diante da eloquência que ele é possuído, nós sabemos que o mundo maior nunca negará também a inspiração a ele para a palestra, através da qual eu entrego a ele a palavra. Bom dia a todos os irmãos, que a paz de Jesus mantenha-se com todos nós agora e sempre. Antes de começarmos, nós gostaríamos de mencionar alguma coisa que foi vista, porque ela é muito bonita. Nós temos que dividir, já dividimos aqui com o nosso irmão, é que o Dr. Bezerra Menezes, acompanhado de uma grande comitiva, presente ao ambiente, trouxe um homenageado especial, que foi Carlos Gomes, que participou ativamente nesta estreia da Orquestra Carlos Gomes, e foi homenageado não só pelo nome que está dando a orquestra, mas pelo grande trabalho que nos deixou. Se nós olharmos o que está acontecendo nas nossas andanças, na nossa atualidade, nós vamos encontrar que o mundo, nós falamos o mundo porque todos os países passam por alguns problemas semelhantes. O mundo vem mostrando um grande desencontro, principalmente nos seus núcleos familiares. E aí vem uma pergunta: por que esse desencontro? E ali nós vamos olhando mais a miúde e vamos ver que os casais não estão tendo a devida tolerância, a devida paciência, o devido respeito, enfim, não estão conseguindo coordenar as atividades dos seus lares com as atividades do dia a dia, e não estão conseguindo fazer o mínimo a que se propuseram, ou seja, não estão conseguindo levar adiante uma vida em comum para que desta vida dê sequência à própria evolução do espírito. Se nós olharmos bem mais atrás, nós vamos encontrar que desde a idade medieval houve, segundo muitos historiadores, grandes problemas em volta do povo daquela época. Muitos de nós, possivelmente, estivéssemos nessa época encarnados. E sobre os feudos estavam escondidos principalmente o entrelaçar do ser humano, ainda muito preocupado até com a queda do Império Romano. Mas avançando um pouco mais, nós vamos encontrar na Renascença uma nova performance na vida. Nós vamos encontrar grandes pensadores, grandes filósofos que começaram a dar uma nova etapa, uma nova visão ao que seria o mundo projetado para os nossos dias. E ali nós deparamos com uma mudança, principalmente no relacionamento daqueles seres que compõem a família. E avançando, nós vamos encontrar os nossos dias. Mas não deveremos esquecer que há 2000 anos, Jesus, ao participar das bodas de Canaã, deu o maior dos testemunhos
sobre o que seria o relacionamento da família. Ele ali estava dando todo o apoio, mostrando que estávamos diante de uma etapa da vida de cada um. Ou seja, aqueles que vieram com a proposição de unirem-se, estavam naquele momento adquirindo a nova tarefa a que tinham proposto anteriormente. Mas nós vamos olhar que nesses últimos 40, 50 anos, se voltarmos até um pouco mais atrás, do ano de 1900 a essa parte, muitas coisas aconteceram. Nós vamos notar que nesta época um pouco mais anterior, havia uma união um pouco diferente da que existe hoje. Quantas e quantas vezes os casamentos eram feitos por uniões que as pessoas nem conheciam-se? Às vezes por interesses comerciais, às vezes um fazendeiro procurando fazer algum negócio com outro fazendeiro, já deixavam acertado bem prematuramente que o seu filho casaria com sua filha. Outros iam conhecer-se apenas no dia do casamento. E o que acontecia? Naquela época, os homens tinham uma predominância muito grande dentro do lar. Era a época que muitos ainda dizem hoje, entre aspas, a época do machismo. As esposas estavam envoltas no lar, aonde não conheciam praticamente a pessoa com a qual iriam conviver. A partir dali, aquela preponderância, aquela maneira muito deselegante do tratamento e do relacionamento fazia com que eles não conseguiam ter aquela parte amorosa que deve existir entre nós, aquele relacionamento maior que faz com que cada ser, o homem respeite a mulher da mesma maneira que a mulher respeite o seu companheiro. E disso aconteceram muitos problemas de criar-se inimizades muito grandes, inimizades porque o espírito, ele começa a sentir-se totalmente pressionado nessa encarnação. No caso da mulher, ela não tinha condições, não tinha voz ativa, era praticamente, nós poderemos até usar um termo um pouco grosseiro, mas era um instrumento de procriação. Teria que cuidar apenas do seu lar, procriar, enquanto seu marido ditava as normas. E isto nós vamos mesclar durante as nossas palavras alguns exemplos que nós colhemos nesses anos todos de experiência, e esse que vamos falar agora é um exemplo manifestado através do plano espiritual. Uma determinada oportunidade, uma senhora que havia ficado mais de 10 anos interna num hospital para deficientes mentais, esse hospital fechou, ela voltou ao convívio de sua família. Havia separado de seu marido, que a abandonou quando ela estava com seus problemas, entre aspas, de deficiência mental. Quando ela possuía quando ela tinha aqueles ataques, o que ocorreu? Foram criando um quadro, achando que era apenas um distúrbio de sua parte mental. Jamais imaginaram qualquer ligação com a parte espiritual. Depois desses 10 anos, ela estava fazendo o tratamento num centro espírita, e nós, por acaso, nesse dia estávamos presentes para fazer uma palestra, e nos chamaram para presenciar um trabalho de desobsessão efetuado naquele centro após termos terminado a palestra. E nisso surge uma mulher. Para os videntes deu para ver-se perfeitamente que se tratava de uma pessoa que na última encarnação tinha sido uma mulher e identificou-se como tal. E ela, quando incorporou-se num dos médicos, disse: eu estou satisfeita com a vingança, eu consegui destruir a vida dele. E as pessoas que estavam presentes, alguns nós notamos que talvez com conhecimento não tão profundo na doutrina, estranharam um pouco. Se era uma mulher, estava obsediando uma outra mulher como dele. E ali foi muito difícil conseguir-se doutrinar aquele espírito, até que ela mostrou a realidade. Numa encarnação passada, ela havia sido a esposa desta que hoje estava encarnada como mulher. Naquela encarnação era um homem, e levou uma vida exatamente como aquela que estávamos falando, totalmente
subordinada, uma vida onde ela não conseguia expor nenhum pensamento. Qualquer coisa que fizesse era ridicularizada, até que pelo próprio medo não falava mais nada, apenas obedecia. E ela teve muito massacrada essa sua encarnação. Quando desencarnados os dois, eles foram muito orientados pelo plano espiritual. Eles deveriam voltar juntos, mas a inimizade criada foi tão grande que não houve condições do plano espiritual fazer com que viessem juntos. E aquele espírito daquele homem ainda possuía aquela prepotência tão grande que o plano espiritual, compulsoriamente, contra a sua vontade, o fez reencarnar num corpo feminino. E esse corpo feminino foi obsediado por essa, entre aspas também, sua inimiga, até que conseguiu dominar telepaticamente através do sistema obsessivo, e em muitas oportunidades influía nas suas atitudes até conseguir subjugá-la totalmente, quando ela tinha verdadeiros ataques que muitos falavam, isto não é de uma pessoa normal. E quando internada durante esses 10 anos nessa clínica de repouso, ela, quando estava nesses momentos difíceis, era tratada com eletrochoque, com muitos remédios, e resultado, durante esses 10 anos, a sua parte orgânica acabou sendo prejudicada. Então, aquele espírito que estava proposto à vingança, estava mostrando aquela satisfação, porque conseguiu não só prejudicá-la dentro do campo evolutivo do espírito, mas também na própria parte orgânica. E dali adiante foi feito um trabalho de desobsessão, e em algumas outras oportunidades tivemos conhecimento que a doutrinação desse espírito, para que parasse com esta inimizade. Mas nós estamos com isso mostrando os resultados de um convívio entre marido e mulher de uma maneira drástica como esta. Passando um pouco mais adiante, nós vamos voltar aos nossos dias. Chegando aos nossos dias, nós vamos encontrar algo que está prejudicando muito o próprio relacionamento familiar, não no Brasil, mas no mundo inteiro. São alguns meios de comunicação. Há 20, 30 anos atrás, quando existiam algumas informações através de revistas, jornais, rádio, televisão, elas eram sempre muito sutis. Mas a partir de alguns anos a esta parte, as verdadeiras agressões que são colocadas dentro dos nossos lares todos os dias pelas televisões, revistas, nós vamos dar um exemplo. Há 30 anos atrás, 30, 40 anos, no Brasil existiam poucas revistas que tratam do campo pornográfico, e eram revistas importadas da Dinamarca, da Suécia, era uma coisa muito restrita. Hoje, se nós pararmos em qualquer banca de jornal, nós vamos ver a infinidade de número, o número infinito de revistas que existem, trazendo as condições mais desagradáveis possíveis a uma criança, a uma senhora. Por quê? Porque isso está passando como um conteúdo normal, como se isso fosse a normalidade da vida. E as televisões, quantas e quantas vezes, em novelas de horários nobres, 7, 8, 9 horas da noite, passam verdadeiras aberrações, pessoas que possuem 2, 3 companheiros, maridos que têm a sua esposa e mantêm diversos contatos com outras pessoas no campo do seu relacionamento sexual e outros. Então, o que isto representa para esses milhões de pessoas que estão assistindo? As pessoas não espiritualizadas, as pessoas que não possuem um segmento religioso, não importa qual seja, pode ser católico, evangélico, espírita, mas que lhe deu condições básicas de entender o que é a realidade da evolução do ser humano na Terra, essas pessoas deixam-se envolver. E esses modelos passam a ser aqueles que eles acham que é o moderno, que é o que deve ser seguido. E o que isso vem trazendo? Um desajuste absurdo dentro dos lares. E esse desajuste absurdo, ele continua em progressão geométrica. E como nós podemos detectar isso? No nosso próprio país, se nós olharmos nos últimos 15 a 20 anos, o número de pessoas que procuram desquitar-se, separar-se,
aqueles que não haviam feito um matrimônio dentro das condições legais, mas apenas conviviam maritalmente, também encontram nestas informações negativas um meio de achar que aquilo também é moderno. Claro, isso as pessoas não totalmente preparadas. E com isso, nós estamos aumentando o número de desajustes dentro dos lares. E como nós podemos avaliá-los? Nós vamos levantar aqui alguns problemas, depois nós vamos procurar concluir com algumas soluções. Aonde ocorre o problema nos casais? O que nós vamos falar não é baseado em teorias, não é baseado em nenhum compêndio de psicólogos, de psiquiatras, de sociólogos, é na pura experiência prática. São esses anos todos ouvindo pessoas que reportam-se a nós, procurando mostrar por que estão desligando-se daquele vínculo que existia. Ou vêm às vezes pedir alguma opinião. E neste apanhado, nós reunimos 6, 7, 8 tipos de problemas, eles são muito maiores, só que o nosso tempo não permite nem que abordemos um profundamente, pois cada problema desse é razão para uma palestra inteira. Um dos primeiros problemas, inclusive esse problema em alguns pontos, nós vamos mostrar um exemplo, ele parece até ridículo, mas existem casos reais, aonde houve a separação, aonde os casais perderam a grande oportunidade de ajustarem-se devido ao que nós vamos narrar. Inicialmente, é o fato do desnível de educação. Quantas e quantas pessoas unem-se, mas com um nível de educação muito diferente entre um companheiro e a sua companheira. Não tiveram as mesmas bases, não possuíram, na época da infância, na época da sua juventude, os mesmos patamares de conhecimento do que seria uma educação completa. Mas existe solução para isso. Quando cada um, dentro daquela humildade que deve ser peculiar a cada um de nós, ter a tolerância e a paciência de mostrar ao seu companheiro e à sua companheira aqueles modos educacionais que ele considera o correto e que aquela outra que está convivendo consigo não os possui. Mas esta tolerância que não existe. Nós vamos citar agora o caso, escolhemos entre todos um dos mais, que nós consideramos mais ridículos, mas os senhores vão ver que este pequeno fato gerou o desentrosamento de um lar, com 4 filhos que praticamente ficaram abandonados ao léu, junto à sua mãe, que não tinha condições nem da sua autossustentação, quanto mais da sustentação da família inteira. O que ocorria? Esta mãe era uma pessoa que teve uma base educacional muito boa, seu marido não. E ela implicava com alguns modos do seu marido na maneira de comer. É isso que nós achamos que é um absurdo não haver diálogo para mostrar isso. E uma das coisas que mais a chocava é que seu marido gostava de comer algumas coisas com as mãos. Iria comer frango, comia com as mãos. Via uma batatinha frita, comia com as mãos. Isto a incomodava. Até que num determinado momento, ao invés de procurar dialogar com seu marido, ela foi altamente agressiva. Nós vamos inclusive citar a frase que ela nos citou, que foi praticamente a frase que desencadeou o fim do seu casamento. É um pouco agressiva, mas no nível que nós estamos tratando, ela não vai ferir a faixa de vibração do nosso ambiente. Seu marido estava comendo frango com a mão e realmente fez, segundo ela, aquela sujeira na mesa. E aí ela disse: olha, não consigo mais comer nessa mesa, parece que eu estou do lado de um porco. Foi o suficiente para o marido jogar o prato de comida sobre a sua esposa. E ali desencadeou um processo agressivo que tudo que ela tinha retido dos maus modos durante 2 anos de convivência antes do casamento e mais 6 anos de convivência após o casamento, ela soltou todas aquelas informações de uma só vez, mas claro, num baixíssimo nível, usando termos inadequados, e as respostas vinham à mesma altura. Resultado, naquele momento seu marido subiu ao seu quarto, arrumou a mala e abandonou o lar. Então nós vemos como uma coisa simples, fácil de podermos fazer um reencontro
ela pode tornar-se tão difícil quando nós não conseguimos fazer a junção do amor, da parte da elevação espiritual do homem, com a parte dos nossos afazeres do dia a dia. Um outro tipo de problema que tem sido também muito usual nos desencontros dos casais tem sido o exagerado otimismo antes do casamento. O que é esse exagerado otimismo? São aqueles jovens, quando a moça vê uma série de defeitos no namorado, mas ela está apaixonada e sempre pensando consigo, na hora que casar vai ser diferente, eu nem vou tocar nesses assuntos. Às vezes a pessoa que tem maus vícios, pessoa que está acostumada a beber muito, não embriagar-se, mas beber muito e tornar-se inconveniente. Não é daquele tipo de pessoa que fica caindo pelos cantos de um lar, mas aquele tipo que quando bebe começa a ficar totalmente inconveniente a todos que estão presentes. Mas ela logo imagina, ao momento que casarmos eu vou mostrar que a vida mudou, e espera este momento. E vice-versa. Quantos homens às vezes têm uma noiva irascível, uma pessoa de temperamento muito forte, ao invés de procurarem, ou ele principalmente procurar ajustar-se antes de partirem para a convivência comum, apenas mostrar, você em certas horas dá respostas muito agressivas, e se nós procurarmos, quando tiver um problema, nós pensarmos duas vezes antes e apenas colocarmos a coisa de uma maneira suave, porque aí nós teremos condições de raciocinar, de pensarmos juntos e darmos uma solução. Mas não, a moça autoconfiante em todos os seus predicados, ela logo imagina, de maneira alguma, depois de casado, isso aí é coisa que eu resolvo brincando. Acontece que estes problemas, quando o casal já está na sua convivência, eles multiplicam-se. Por quê? Porque a mulher que já era irascível antes do casamento, ela que já era muito temperamental, depois que casa, ela acaba de tirar um último breque que ela mantinha enquanto ainda não estavam convivendo juntos. E o rapaz que bebia e tornava-se inconveniente, ele também tira o último breque. Nós falamos em bebida, são todos os vícios que quaisquer de nós muitas vezes possuem. Ali ele começa a beber, exagerar e diz, bom, eu estou na minha casa, se eu ficar bêbado e cair, eu estou aqui em casa mesmo. E começa a naufragar o casamento. Por quê? Quando um vai procurar reportar-se ao outro o que ocorre, a resposta é muito simples. Você conheceu-me exatamente como eu era. Por que você quer que eu mude agora? Deveria ter falado isso muito antes. E agora vem também uma pergunta. E nesses casos não há solução? Claro que há. A solução é que mesmo passada esta fase, com grande erro de não haver diálogo na fase anterior, unam-se e mostrem mutuamente seus defeitos. Quantos de nós não conhecem o seu alto problema? Quantos de nós não conhecemos aquilo que fazemos que não é a maneira correta de um vivenciar natural? Então nós poderemos mostrar francamente ao companheiro, eu já estou com tantos anos de convivência consigo, tenho esses problemas, mas você está com esses outros problemas. Vamos fazer uma coisa? Hoje que nós estamos num ambiente muito pacífico aqui em nossa casa, nós vamos relacionar os problemas e trocarmos ideias, porque vai ser a única maneira de nós conseguirmos conduzir os problemas de uma maneira racional, de uma maneira fraterna, e a partir dali nós vamos procurar nos autopoliciar. Mas além disso, cada vez que nós incorrermos nesses erros e nesses problemas, o outro poderá, segundo um código, dizer lâmpada vermelha acesa, para que não haja agressão. Dar soluções é muito fácil, mas nós precisamos ter soluções que sejam compatíveis. Porque se uma pessoa está falando de uma maneira agressiva, se nós formos naquele momento dizer, está vendo, você está falando agressivo, dessa maneira não há condições, pronto, ali o mundo já está criado. Mas se nós falarmos, olha, a lâmpada vermelha está acesa, o outro de imediato já percebeu que ultrapassou os limites daquelas falas. Outro tipo de problema, nós temos visto desencontro de casais quando há desnível social e cultural. Há pouco tempo, um casal nos procurou, mas não houve nem condições de dialogar com eles, que eles já estavam
praticamente separados, apenas queriam saber o que a parte espírita poderia fazer para ajudá-los. E as informações que nós demos até os chocou, porque eles teriam que mudar as suas duas vidas radicalmente. E pelo que nós sentimos, a partir daquele momento, eles realmente tomaram outras diretrizes em suas vidas. Mas o rapaz era um pintor, e ele participava de muitos movimentos dentro da pintura e outros movimentos artísticos. Ele possuía um nível social totalmente diferente da sua esposa, e um nível cultural também. O que ocorreu? Quando haviam esses encontros, muitas vezes era o lançamento de um quadro, e as pessoas todas eufóricas, principalmente aqueles que têm o sangue artístico correndo em suas veias, são pessoas sensíveis, são pessoas que procuram achar a beleza em tudo. E naquele momento onde houve um problema, foi uma pequena repetição, mas numa grande escala de outros anteriores. Sua esposa ia a esses encontros, mas ela já ia reclamando. Aquele tipo de pessoa que, ao sair de casa, já falava: olha, estou indo só por sua causa. Se não fosse por você, eu não iria, porque isso para mim não está dizendo nada. Eu garanto que aqui nunca ninguém falou isso, nem ouviu falar isso. Mas se não fosse por esta razão, eu nem sairia de casa. Imagina, aqueles seus amigos, eles vivem no mundo da lua, vivem em outro. Eu gosto de viver a matéria, gosto de viver o nosso dia a dia. A essas alturas eles chegaram no local e realmente era um dos mais preciosos lançamentos dos últimos anos que estava havendo aqui no Brasil. Tanto é que eles foram para o Rio de Janeiro para esse lançamento. Então imaginem uma viagem inteira de carro ao Rio, ouvindo essa música cantando ao ouvido. Mas a esse momento, quando eles chegaram, estava um ambiente absolutamente formal. A sua esposa estava no ambiente e depois foi uma pintura impressionista, mas considerada uma obra-prima. Nós só não queremos citar os nomes para não haver nenhuma identificação. E aí foram perguntando o que você achou, e cada um mais deslumbrado do que o outro. Aí perguntaram, infelizmente, entre aspas, a esposa desse pintor: o que você achou dessa obra impressionista? Ela falou: só se está impressionando vocês porque são ignorantes, que eu não estou enxergando nada. A essas alturas, um dos mais renomados pintores do Brasil, que foi o autor da obra, estava do lado. Imagine a situação que ficou criada. Bom, para resumirmos, a volta do Rio já foi separada. O marido voltou de carro e ela voltou de ônibus. Esse foi o início. E daí por diante, quando chegaram em casa, voltou à tona todos os problemas dos seus anos de convivência. E agora nós vamos perguntar: mas este caso não teria solução? Teria, contanto que as duas partes cedessem. Que nós só falamos da moça, mas quando o problema nos veio, ele veio bem diferente. Ela realmente uma pessoa muito temperamental, muito materialista, mas o seu marido não conseguiu fazer aquilo que nós vamos falar que seria uma das soluções. Ela gostava muito de dançar, gostava muito de ir a cinema, de ir a teatro. Ela vinha com esse costume na sua vida de solteira. Acontece que seu marido, em quase nenhuma oportunidade, cedia a esse seu gosto. E o que ele dizia a ela? As mesmas coisas que ela falava a ele quando se tratava da pintura. Ele falava: isso é coisa de quem não tem o que fazer, isso é passatempo de pessoas que não têm nenhum juízo, só ficam perdendo tempo. Qual é o prazer de ficar dançando? E ela respondia: qual é o prazer de ficar pintando? E a coisa caminhava daí afora. Resultado: se ele tivesse tido a tolerância de adaptar-se àquilo que a sua esposa muitas vezes lhe pedia, ele ia ao teatro, mesmo que ele achasse que era uma bobagem, ele iria. Mas em compensação, ele teria dialogado com ela: olha, eu não gosto, mas estou indo e vou procurar aprender a gostar disso, que eu gostaria tanto que você aprendesse a gostar da pintura e daqueles eventos aos quais frequentemente eu estou presente. Ali sim, ali era o momento dos dois encontrarem-se. Não importa que havia desnível na parte cultural e social, porque esse desnível seria contraposto pelo amor, ele seria contraposto pela maneira amena de um tratar ao outro. Mas assim não foi feito. E quantos casos existem
de casais que separam-se, que criam grandes tumultos, esquecem-se que muitas vezes vieram com uma programação perfeita para o trabalho, e ali cada um procura tomar o seu rumo e desencontram-se totalmente, esquecem que mais tarde vão voltar. Então, apenas por inteligência, se é para voltar com o que não gosta, vamos resolver logo e ir embora para casa. Outro tipo de problema que nós temos detectado muito é o problema de sexo. Nós vamos abordar bem superficialmente. Casais que apenas encontram no convívio da parte sexual o equilíbrio de suas vidas. Quantas pessoas, este é um dos maiores números e um dos maiores índices daqueles que procuram, inclusive as próprias casas espíritas, para mostrarem desajustes. Quantas pessoas não conseguem sentir no seu companheiro aquela condição maior de amor e vice-versa, e acabam achando que tudo isso é problema vindo da parte sexual. Um grande engano. Claro, não é uma das coisas mais importantes, mas o sexo, ele é parte integrante da convivência e do casamento, mas não o mais importante, como muitas pessoas inadvertidamente acham. Então, quando essas pessoas que assim pensam não encontram aquela similaridade bem grande o que eles fazem, começam a distanciar-se, e ali começa a vir um problema muito maior. Nós vamos dar exemplos de como a parte sexual não é tão importante. Quantos casais mais espiritualizados e mais esclarecidos, por problemas de doença, por problemas de impotência da parte feminina, ou por problemas de frigidez na parte feminina, conseguem ter uma vida maravilhosa? Por quê? Porque dentro do conjunto de fatores que unem um casal, eles viram que um dos pontos ficou defasado, mas o que eles fazem? Eles procuram compensá-lo com os outros campos, que são aquele de dar-se mais ao seu semelhante, dar-se mais à sua companheira e a sua companheira ao seu companheiro. Procuram encontrar os caminhos que conseguem extravasar as energias. É muito fácil falar, difícil fazer, mas há condições de dimensionar-se todas as energias do campo sexual voltadas para outros campos das atividades. E isso pode ser visto por quantas e quantas pessoas que trabalham na seara do bem e do amor. Quantas e quantas pessoas nesta casa nós temos grandes companheiros e companheiras que assim agem. E se nós olharmos aqueles padres do catolicismo que realmente levam a sério a parte que está prevista a eles, as irmãs de caridade. Por quê? Porque ao fazer o bem ao próximo, eles encontraram a maneira de satisfazer também, fazendo uma mudança. Não que vá haver uma mudança, uma metamorfose grande na sua parte orgânica, mas é a própria compensação que há na pessoa satisfazer-se do bem, no amor, e ali está a compensação. Esta é a grande resposta àqueles que pensam que porque não há o entrosamento sexual do jeito que eles achavam que deveria ser, que isto vai ser o naufrágio do seu casamento. E infelizmente, um dos maiores índices que ocorre é em função deste problema. Nós vamos ver outro tipo, que é o problema de determinadas moças que vão chegando a uma certa idade e que dentro dos seus lares começam a haver algumas sutis cobranças. Só que essas sutis cobranças às vezes são altamente agressivas em alguns lares. As moças vão passando dos 30 anos e começa a prima: quando é que você vai casar? Aí vem o primo: ué, nós não vamos comer docinhos? Aqui em Ucaribe também ouviu isso, né? O que ocorre? Essas moças, se elas não estão bem estruturadas na sua parte espiritual, se elas não têm um conhecimento do que é a realidade da vida, elas começam a ficar um pouco perturbadas. E muitas vezes vão eleger o primeiro que passar na sua frente. Fala: olha, o primeiro eu vou acabar com esse negócio, não aguento mais ouvir minha mãe perguntar. A minha mãe acaba de perguntar, quando eu chego no quarto, a minha irmã fala: como é que é, já resolveu? A esse momento, estas moças tomam determinadas atitudes
iguais a outro tipo de moças. Moças que às vezes adquirem, isto já é mais para os nossos dias atuais, adquirem uma liberdade no seu campo econômico, adquirem uma independência no campo econômico, uma grande liberdade de relacionamento e não conseguem adequar-se mais às solicitações que existem em seus lares. De repente, ela chega em casa às 3 horas da manhã. Aí está a mãe sentada no sofá de braço cruzado. O pai cochilou no sofá, mas a mãe está pronta para cutucá-lo quando ela abrir a porta. Resultado, quando ela entra, aquela saraivada, você não tem responsabilidade, o que você está pensando vai ser assaltada, e todas aquelas frases chavões que nós já conhecemos. Esta moça que possui muita independência, ela começa a ver que economicamente ela não depende dos pais, já possui mais de 21 anos, ela já começa a formar em sua mente duas coisas: ou eu vou sair da minha casa, que eu não aguento mais os meus pais, ou eu vou fazer o seguinte, eu vou casar também com aquele que tiver mais ou menos no meu gosto, se não der certo eu me separo, mas pelo menos ninguém vai ficar me aborrecendo. Então esse tipo de pessoa, ligado com aquelas que os pais cobram serem solteiras até uma faixa de idade, muitas vezes fazem um casamento errôneo, e o homem às vezes não percebe que ela está toda meiga, está toda envolvida apenas com um objetivo: ela queria casar-se. Ao momento que eles estão convivendo no mesmo lar, o que ocorre? Começam a vir as frustrações. Ela já não é tão meiga, ela já está lá quase como uma obrigação. Começa a pensar: puxa, era melhor ouvir minha mãe falar que eu era solteira do que ficar agora aguentando o marido do lado. E assim começa o desencontro. Por quê? Porque ela tomou uma atitude precipitada, uma atitude que jamais deveria ter tomado. Ela precipitou uma certa situação, enganando aquele que seria o seu companheiro. E aí muitos perguntam: mas conheço casos que isso ocorreu e a coisa foi bem e deu certo? Claro, esta é uma outra solução. Já que a moça tomou esse tipo de atitude, ela deverá, pelo menos, mudar a sua maneira de pensar. Ela deverá adequar-se a esse marido. Ela deverá fazer com que ele também se adeque às suas condições, através do diálogo e do amor, que ela casou sem que ele estivesse totalmente formado, mas ela poderá criá-lo através, principalmente, da sua persistência. Nós falamos das moças, e os rapazes? Será que também não fazem isso? Fazem, existem casos concretos. Rapazes que vivem muitas vezes sozinhos. Então eles são obrigados a fazer a sua comida, são obrigados a lavar as suas roupas, são obrigados a comer constantemente em restaurantes fora de casa. Chega um determinado momento, ele já não aguenta mais, ele quer uma vida mais tranquila. Só que ele levou uma vida com tanta liberdade, que ele também não conseguiu chegar mais próximo assim, uma pessoa que realmente pudesse servir de companhia. Então o que ele faz? A partir do momento que ele levantou a bandeira do casamento, ele fala: bom, agora é hora de casar. Vou eliminar todas essas outras moças que eu saía, porque com elas era só farra, agora vamos procurar. Resultado, ele vai fazer o que aquela moça fez no nosso exemplo anterior. Ele vai revestir-se da imagem de uma pessoa equilibrada, como dizem, entre aspas, o verdadeiro santinho, e a partir dali, alguma moça poderá estar naquele momento envolvida. Mas o que ele está procurando não é realmente aquela companheira com a qual ele vai desfrutar a sua evolução. Ele está procurando uma pessoa para lavar sua roupa, para fazer a sua comida, para preparar a casa, deixá-la limpinha. Resultado, esse casamento, se não tiver uma mudança muito grande, ele não terá tendência de dar certo. Porque ao momento que ele conseguiu essas comodidades, ele vai começar a mostrar as outras facetas. Ele vai querer continuar com aquela vida que mantinha. E essa vida que ele mantinha faz parte de um novo problema que nós vamos levantar. Os rapazes que não conseguem dosar os próprios respeitos dentro dos seus lares. São aqueles rapazes que mantêm durante a vida de solteiro uma vida altamente irregular, mantendo múltiplas companheiras, múltiplos contatos, mas muitas vezes com pessoas que estão apenas saindo por problemas de desvínculos, apenas por problemas sexuais, apenas estão procurando algum estágio para estarem juntos.
Este tipo, às vezes, vicia-se nesse tipo de vida. E quando ele casa, ele vai fazer o que aquele outro rapaz que estava procurando alguém apenas para lavar a roupa, ele vai fazer a mesma coisa. Ele começa a arrumar subterfúgios, ele às vezes começa a arrumar reuniões extras no trabalho, começa a arrumar horas extras e vai continuar a vivenciar aquela vida desorganizada que vinha levando. Ora, a sua esposa vai sentindo a fraqueza do lar, a falta de convivência, a falta de amor e principalmente a falta da companhia. A esse momento, ela tem uma companhia para algumas horas. Então, isto não faz com que haja o verdadeiro equilíbrio. É outra razão que faz com que haja o desmoronamento de lares. Um outro ponto que tem sido muito grande nas estatísticas são as funções econômicas. Quando há desequilíbrio econômico no lar, se esse lar não estiver bem estruturado dentro das condições principais de amor, começam a haver as discussões. Se é o marido o arrimo da casa, se é a mulher, se os dois trabalham, não importa. O que importa é que num determinado momento o lar passa por desequilíbrios financeiros. Às vezes não conseguem mais pagar o seu aluguel ou alguma outra coisa, não conseguem ter o mesmo padrão de vida e passam a não respeitar-se tanto quanto anteriormente. E num determinado momento um diz ao outro: está vendo? Se você ganhasse um pouco mais, nós não teríamos esse problema. E o outro diz: mas você poderia colaborar mais também. E esta junção de fatores faz com que eles não vejam que aquela parte material pode ser minimizada, que nós poderemos não ter as mesmas condições econômicas que tínhamos antes, mas o importante é que estamos construindo para as futuras vidas, estamos construindo para a evolução do nosso espírito, e não para a construção da matéria, não para comprar um novo televisor, nem para comprar um novo videocassete. É isto que determinadas pessoas precisariam encontrar, extrair o materialismo da cabeça para terem condições de adequarem-se melhor. Os casamentos, eles muitas vezes são feitos por afinidade. Realmente esses casamentos são aqueles mais perfeitos. São os casamentos onde as pessoas vêm com os mesmos objetivos. Eles estão procurando um trabalho comum para o crescimento do lar e também dos filhos, se é que esse lar terá apropriação. Outros casamentos nós já poderemos enquadrar como casamentos de provas. São casamentos, entre esses casamentos de provas nós poderíamos citar esse último exemplo que citávamos dos problemas, que é o de problema econômico. No casamento de provas, muitos caminhos aparecem à frente do casal, mas eles estão preparados, muitas vezes bem anteriormente ao seu reencarno, para virem e procurarem através destas provas o seu caminho de evolução, porque nas provas é que eles vão mostrar que estão preparados para a própria evolução e o próprio equilíbrio do lar. Mas existem os casamentos que nós enquadramos como casamentos de expiações. Nós vamos dividir em expiações e resgates. Poderia ser só de expiações para englobar tudo. Os casamentos de expiações são aqueles aonde os companheiros já vieram com problemas em múltiplas vidas passadas, às vezes como irmãos, às vezes como marido e mulher, às vezes como pais e filhos, mas acontece que estes tiveram a oportunidade de virem a esta vida, mas quando adultos, claro, quando já estão casados, aflorará todos os problemas que anteriormente tiveram. E ali são expiações difíceis do próprio relacionamento do casal. São casais que muitas vezes amam-se, mas amam-se pelas circunstâncias que eles mesmos plantaram. Mas em alguns momentos vem alguma coisa à mente deles. Puxa, eu tenho vontade às vezes de ir embora, às vezes eu olho para minha companheira e perco até o estímulo. E às vezes a mulher também fala isso. Por quê? Porque é um momento que vem à tona sem eles saberem, pela mecânica do espírito via perispírito e vindo a formar isso dentro da sua parte cerebral. Ali veio o problema do passado, mas é diante dessa expiação de relacionamento que eles devem ajustar-se. Interligando o outro caso que poderia ser enquadrado, que é o de resgate. Quantas vezes
são resgates duríssimos, mas não só o resgate do marido e da mulher, mas o resgate dos filhos. Quantos casos nós temos visto de casais que conseguem desestruturar o seu lar, não pelo relacionamento dos dois, mas em função da própria educação dos seus filhos, pela proteção que é dada a filhos dentro do lar, ou pela agressividade que é dada a filhos dentro do lar. Então, estes filhos eram problemas do passado, que vieram num grande resgate conjunto, e esses pais participavam também daqueles momentos anteriores, talvez em condições diferentes, não como pais, talvez fossem até filhos daqueles que hoje são os seus filhos. Mas, quando esta família já está toda formada, os problemas de resgate chegam. Aqueles filhos que tiveram uma excelente educação e com 15 anos estão vinculados a vício, são pessoas que estão com o tóxico no seu bolso, pronto para ser aspirado, para ser injetado e daí por diante. E nisso, os pais, que não têm essa estrutura, começam a fazer acusações mútuas. Está vendo? Se não fosse por você, eu não daria tanta liberdade a ele ou a ela, e hoje não seria assim. E aí o outro fala, não, foi você que achou que devia ser feito assim ou de outra maneira. Resultado, um levando o problema ao outro. Por quê? É um resgate coletivo. Mas esse resgate coletivo tem que ser visto de outra maneira. Quando nós estamos diante de filhos que são problemas, e problemas que estão prejudicando o relacionamento do casal, nós deveremos a esse momento parar para pensarmos e vermos que eles fazem parte integrante desse nosso resgate, dessa expiação, e nós deveremos ter a prudência, nós deveremos ter o amor suficiente para auxiliá-los, para ajudá-los, mas não desestruturar o convívio com o nosso cônjuge. Outro tipo que também aparece muito nos níveis de relacionamento, mas esse já é um casamento diferente, é a renúncia. São espíritos que já estão um pouco mais evoluídos do que o nível que deveriam estar naquele momento, naquela vida. O espírito está mais evoluído, mas eles muitas vezes no passado tiveram problemas com filhos, e juntos, ou com filhos ou com outros parentes, e juntos procuraram, desde o planejamento do plano espiritual, vir dentro de uma renúncia total, talvez, de estar numa condição um pouco mais evoluída, às vezes até num outro nível mais evoluído que o nosso planeta, para ajudar aqueles que estão sob a sua orientação, para que esses consigam também elevar-se dentro do seu campo espiritual e possam, quiçá, atingir o seu estado evolutivo. Mas para isso, nós lembramos que tudo que foi falado muito em tolerância, mas essa tolerância é muito importante, é o que mais falta a todos nós. Nós lembramos um fato de um casal que era a Vera e Mário. Ela só fazia prendas domésticas. Mário, um determinado dia, ao chegar em casa, chega e abre a porta, vai entrando gritando, querida, já cheguei. A esposa vem da cozinha, quando o olha, de imediato fala, olha, ao invés de falar querida, já cheguei, você trata de limpar o pé no capacho, você está com o pé muito sujo de barro. Bom, a partir dali, aquele relacionamento naquela noite está prejudicado. Dando continuidade, numa outra oportunidade, Mário chega em casa, quando ele abre a porta, a primeira coisa que ele faz, vou limpar meu pé no capacho. Aí ele vê a sua esposa assobiando na cozinha. Ele fala, graças a Deus, custou para encontrá-la num dia feliz. Aí ele chega mansamente na cozinha e diz, querida, uma boa noite a você. Eu sinto hoje a sua felicidade, só pelo seu assobio que eu via da porta. Aí ela fita o marido e fala, realmente, eu estou assobiando para espantar o meu tédio dessa panela, desse fogão, dessa geladeira. E a esse momento ela fala uma série de impropérios ao marido, que vai de mansinho, vai tomar um banho e volta totalmente desestruturado para o seu lar. Passados mais alguns dias, esse marido chega ao lar, só que dessa vez nós sabemos que tudo na vida uma hora muda. E ele, ao encontrar a esposa cantarolando na parte superior da casa, ele primeiro examina, vê se não deixou nenhum rastro, passa direitinho o seu pé no capacho. Ele sobe
e a vê no quarto das crianças colocando pijama nos 2 meninos, mas cantando alegre. Ele falou: custou, mas hoje é o meu dia. Querida, custou para ver você alegre, mas finalmente tudo tem o seu dia. Ela diz: exatamente, eu estou cantando porque esses 2 seus filhos são verdadeiros demônios, eu não aguento mais, os proibi de falar, só eu canto aqui, nem você fale mais nada. A essas alturas, esse lar já estava muito desestruturado, porque nós estamos citando alguns exemplos, mas os múltiplos outros que haviam ocorrido. Mas, como havíamos falado, tudo um dia muda. E numa determinada oportunidade, quando Mário chega à sua casa, ele tem uma grande surpresa. Primeiro, a sala estava uma verdadeira anarquia. Sofá fora do lugar, cadeiras recuadas, e seus 2 meninos, que costumeiramente quando ele chega já estão de banho tomado, estavam jogando futebol com uma bola no meio da sala, tudo recuado, e ainda sujos. Ele fala: opa, alguma coisa errada está acontecendo aqui. Aí ele mansamente vai até a cozinha, porque era o horário de encontrar a esposa na cozinha, e não encontra nada. Não havia a alimentação que sempre estava pronta, não havia uma panela fora do lugar, a cozinha parecia um brinco, tudo brilhando. Ele logo pensou: bom, hoje não tem jantar, mas parece que a coisa está melhorando. Aí ele sobe bem mansinho, olha sorrateiramente no canto da porta e vê sua esposa deitada e lendo. Aí veio a sua felicidade. Ele, ao entrar, fala para a esposa: finalmente você ouviu meus conselhos. Para que se preocupar tanto com a casa em detrimento do nosso relacionamento? Por que agredir tanto nossos filhos se eles podem dormir talvez 10, 15 minutinhos mais tarde? E por que precisa ter aquela comida pronta na hora certa se aquilo lhe causa já um grande tédio nesses 20 anos que nós temos de relacionamento? Finalmente você ouviu todo o meu conselho e está agora tranquila, lendo, fazendo aquilo que você quer. E quanto ao jantar, não se preocupe, eu vou lá, esquento um café, dou um sanduíche para cada criança e nós vamos mudar as normas da casa. Custou, e tem uma surpresa para você. Ele havia deixado fora porque ele quis sondar primeiro o ambiente, e trouxe umas flores e entregou à sua esposa. Quando ele entrega as flores, ela o fita profundamente, e com aquela voz bem forte, que ele já estava até pressentindo pela alegria que ele via no ambiente, tão forte que dava para ouvir até na vizinhança, ela diz: você acha que eu posso estar feliz com esta bagunça no meio da casa? Ele diz: mas então por que você está aí? Porque bati o pé e estou aqui com o pé imobilizado na cama. A estas alturas, nós estamos vendo como é difícil um relacionamento em certos casos. Tudo que se faz, a pessoa que não está predisposta, ela vem e dá uma verdadeira martelada na cabeça, martelada até a nível espiritual. A pessoa está pronta para trazer umas flores, de repente não é aceita. Outro caso é levado muito mais a sério, que é o convívio, o amor, o relacionamento. De repente a esposa fala: olha, quer saber de uma coisa? Pode deitar, não quero conversa hoje. Nós falamos bastante desse último exemplo da esposa, então muitos pensam: puxa, mas será que só as esposas são assim? Não, nem tanto, porque se nós lembrarmos que um determinado caso de um elemento que chegou em sua casa num determinado dia, era uma pessoa de boa índole, bom caráter, mas absolutamente distraído, desatento, desatencioso. A sua esposa já estava há 12 anos casada e viu que perderam-se os encantos do casamento. O casamento estava próximo ao seu fim. Seu marido, ao chegar em casa, ela preparou uma surpresa. Ela foi e comprou um vestido dos mais bonitos que encontrou. Foi no cabeleireiro, preparou o cabelo como se fosse uma grande festa. Foi buscar o Christian Dior, que era um perfume que ela tinha guardado ali para grandes ocasiões. E o marido chega e ela diz: boa noite, querido. Ele fala: boa noite, posso vir para tomar meu banho? Não percebeu nada. E ela ficou intrigada, mas disse: não, quer ver que ele quer fazer os elogios que eu estou esperando a hora que ele descer. Ao descer, eles estão jantando, convivendo, e a esse determinado momento, ela diz ao marido: você não notou nada de diferente?
Ele disse: sim, eu notei um cheiro esquisito, você deve ter colocado pinho-sol pela casa. A essas alturas, aquilo desmoronou. E isto, levando em conta que no dia do aniversário de casamento deles, que eram uns 15 dias após, a esposa largou seu serviço mais cedo, veio ao seu ambiente do lar, chamou a moça que trabalhava como cozinheira no seu lar e disse: hoje eu vou passar a tarde toda fazendo um jantar especial, uma bacalhoada portuguesa, o prato preferido do meu marido. E assim foi. O marido chegou, ela estava toda arrumada, pôs flores na casa, ela só estava esperando ele falar: hoje é o dia do nosso casamento. Mas ele chegou friamente, foi, tomou seu banho, desceu, e aí ela preparou aquela mesa, inclusive uma sobremesa toda decorada, e não falava nada, não falava nada. Terminaram de jantar, ela lhe pergunta: você não está lembrando de nada? Ele para pensar: lembrando? Ele: não estou lembrando de nada. E o que você achou da refeição de hoje? Ah, estava boa, mas frio. Aí chega uma hora, ela não aguenta mais. Ela falou: o aniversário de casamento eu nem vou lembrar, mas não é possível, ele comeu essa bacalhoada toda, é o que ele mais gosta. Aí ela fala: você sabe que essa bacalhoada aí teve uma... não foi a Joana quem fez? Mas ela não disse que foi ela estava esperando as reações. Aí ele diz: bem que eu tinha percebido, eu não quis te falar nada, porque às vezes a gente não sabe, pode ser mal interpretado. Eu logo percebi, estava horrível, salgada. Com isso, nós queremos mostrar que a prudência, a boa palavra, o amor, isto é o que há de mais importante no nosso relacionamento. E para isso, nós temos que passar por 3 grandes etapas. Primeiro, que a afinidade. Segundo, que a convivência. E terceiro, englobando as duas, a receptividade e o grande amor que deve existir entre os casais. Por isso, nós deveremos ter a máxima tolerância possível. Nós deveremos sempre lembrar de algum desses casos, quando é importante um elogio. Não é um elogio falso, mas é um elogio que sai do coração. Aquela companheira que convive conosco há 5, 10, 20, 30 anos. Será que nós esquecemos que ela também merece uma palavra amiga e vice-versa ao companheiro? Isto faz parte integrante daquilo de mais importante que há em cada um de nós. Saber dirigir amor. E como que nós dirigimos amor? Nós dirigimos das maneiras mais fáceis possíveis. E uma delas, nós vamos procurar fazer todos juntos agora. Nós vamos procurar nos acomodar, ficarmos bem tranquilos, bem relaxados na nossa cadeira. E aí, nós vamos aprender a mandar vibrações de amor, principalmente nos nossos lares quando eles estão em desajustes, para o nosso companheiro. Mas como hoje nós estamos falando dos casais, da convivência, demos algumas soluções e trouxemos outros problemas, nós vamos procurar pensar naqueles casais aonde o desajuste é em função das provas que passam. Vamos procurar mandar aquela mensagem de amor. Vamos procurar fazer com que a vibração de paz irradie a todos que têm as provas, como o andamento normal de suas vidas. Nós vamos lembrar daqueles que têm expiações, aquelas expiações que são realmente grandes provas para cada um de nós. Essas expiações que fazem muitas vezes nós perdermos o caminho, mas levando ao plano espiritual esta vibração que nós todos estamos emanando, ela será canalizada àqueles que mais necessitam de vibrações nesses casos. Nós vamos pensar naqueles casais desestruturados por problemas de desníveis culturais. Esses casais que não conseguiram encontrar na palavra e no amor o equilíbrio daquilo que só a vida material traz como desencontro. E aí nós vamos pegar lá no fundo e jorrar, porque o plano espiritual está aqui, uma plena imensa de irmãos do plano maior, vibrando junto com todos. Inclusive o Dr.
Bezerra coordenando tudo isso que está se fazendo agora. É um momento maior que nós aprendemos a doar, que quem doa amor, aquele que ele não conhece, muito mais vai doar aquele que está junto de si. Nós vamos pensar naqueles casais aonde os vícios, os tóxicos envolveram os lares. Esses vícios que muitas vezes não só destroem o lar, mas destroem o ser, prejudicam a evolução do espírito, fazem com que cada um se autodestrua na hora maior da vida em que ele terá que crescer, a hora que ele terá que realmente aproveitar a separação do joio e do trigo desse terceiro milênio que aí está. E nós vamos agora vibrar do fundo do coração a todos aqueles casais que por questões econômicas estão criando desajustes em seus lares, aqueles casais que não conseguem mensurar que não é o bem material dentro do lar que vai trazer a felicidade. O casal precisa encontrar o bem material como um plano terciário, como um plano secundário à vida e como um campo primário à própria evolução do espírito. Esta evolução que só será feita quando cada um tiver aquela consciência plena e nós vibramos, jorrando este amor do interior de cada um de nós agora, aqueles outros casais que estão em momentos aflitivos, muitas vezes com filhos problemas dentro dos seus lares, aqueles filhos que vieram para ajudá-los nesse grande resgate, mas eles não conseguem entender, apenas discutem, apenas agridem-se, apenas fazem com que a grande oportunidade do crescimento espiritual se transforme em mais uma dívida que estão assumindo para as outras encarnações. E ali, estes casais jamais conseguirão encontrar outro caminho que não seja o do amor, que não seja esse caminho que nós estamos plantando a todos eles. E quando nós falamos a todos eles, todos nós estamos envolvidos. E ao envolvermos esses casais, nós vamos encarar a grande família da humanidade. Nós vamos procurar isto em torno de todos os países do mundo, porque é na base do lar, é na base da harmonia dos casais que nós vamos encontrar a reestruturação do homem, no seu campo moral e no seu campo espiritual. Como pode o homem crescer moralmente se ele ainda está desestruturado naquilo que mais próximo está de si, que é a sua companheira, o seu companheiro? Como pode o homem crescer espiritualmente se a sua parte moral está desestruturando? Lar, mulher, filhos e tantos outros quantos estão ao seu redor. É esse momento que nós unimos num todo maior toda a nossa vibração de amor, agradecendo ao nosso Mestre Jesus esta oportunidade que tivemos de estarmos neste verdadeiro banquete que o plano espiritual nos proporcionou, levando a nossa mensagem de amor, levando aquilo de mais sublime que há em nós, que é amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. E com isso nós vamos deixando ao plano espiritual nosso agradecimento, agradecendo não só esta manhã, mas a oportunidade de conhecermos o que há de mais sublime, que é o relacionamento dos lares, das famílias, do amor, da tolerância. E com isso adquirirmos e atingirmos aquele grande plano e o mundo melhor. Muito obrigado a todos. Eu só quero agradecer a todos os nossos irmãos aqui presentes e principalmente ao nosso querido companheiro, o professor Silvio Tancredo, maestro desta orquestra maravilhosa, pelo trabalho maravilhoso que nos apresentou aqui logo de início. Imagino que será futuramente. Então, muito obrigada, querido companheiro, professor Silvio Tancredo, muito obrigada. Agradecemos a todos os componentes da orquestra maravilhosa, orquestra Carlos Gomes. Obrigada a todos. Carlos Gomes, como já foi dito, esteve aqui presente e nós nos sentimos muito sensibilizados com a presença do nosso querido companheiro.
maestro Carlos Gomes, que quando nós demos o nome ao nosso coral, eu não podia nem dormir, de tanto que eu sentia a presença do maestro Carlos Gomes. E o tempo foi passando. Depois que nós demos o nome de Carlos Gomes ao nosso coral, acabou, ficou aquela paz maravilhosa. Então as coisas não acontecem por acaso. Primeiro foi o coral Carlos Gomes, agora é a orquestra Carlos Gomes. Muito obrigada, querido companheiro, maestro Silvio Tancredi, e a todos os companheiros. Muito obrigada, com muita paz a todos. Queremos dizer que no próximo domingo, a essa mesma hora, o coral Carlos Gomes aqui estará presente. Venham todos e nos dará muito prazer, muita paz. Senhor Jesus, submergindo no mar revolto as nossas imperfeições, dos nossos desajustes e erros. No dia de hoje, Senhor, como bálsamo, nós recebemos através de Carlos Gomes esta terapia através da música. Que nos eleva, que nos reequilibra, fazendo por alguns minutos com que nos esqueçamos que somos aquelas criaturas ainda pequenas, imperfeitas, mas cheias de coragem para um dia subir até vós. E nesta subida, Senhor, podermos galgar o equilíbrio, a paz, o amor que tanto propagastes, e reconsiderando que este amor, que este equilíbrio tem que começar pela célula máxima da sociedade, que é o lar. Sê conosco, Senhor Jesus. Fortalece-nos para que cada um de nós tenha coragem de romper a barreira do orgulho, do egoísmo, para nos chegarmos aos nossos companheiros, na figura de familiares, nos entrosando, nos perdoando e nos amando, como só tu soubestes nos amar. Sê conosco, Senhor, agora e sempre.